Hoje eu estava lendo Hebreus capítulo 3, chamou muita atenção. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais estarão no seu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participante de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Esse capítulo ele vai tratar principalmente sobre a incredulidade do povo que foi retirado do deserto. O propósito desse capítulo é alertar nós que somos cristãos, né, dessa época, para nós não ceder, né, não levar o nosso coração para a parte da incredulidade. O versículo que me ressaltou muito aos olhos foi a partir do versículo 12, que diz: cuidados, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Eu fico perguntando como nós cristãos, que está dentro da casa do Senhor, que está servindo a Ele, pode ter os nossos corações perverso, incrédulo em relação a Deus. E aí a gente vai lendo os próximos versículos e vai entender o porquê que esse cristão, né, esse que diz confiar em Deus no começo, agora ele virou incrédulos para as coisas de Deus. E a gente vai perceber isso no finalzinho do versículo 13, que fala assim: de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, a razão para que um cristão se torne incrédulo é o engano, né? Ele ser enganado pelo pecado. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cristão foi concedendo lugar no seu coração para o pecado. Dessa forma, o que era pecado já não era mais pecado para esse cristão. Estão dando para entender? Não podemos dar lugar no nosso coração para o pecado. A gente vai cometendo o pecadinho ali uma vez e vai dizer que isso é normal. E vai cometendo mais pecado até que na nossa cabeça tudo seja normal. Então nosso coração já está cauterizado pelo pecado. Nós não ouvimos mais a voz do Espírito Santo que fala na nossa consciência que pecamos. Então dessa forma, nosso coração vai ficando endurecido pelo pecado. E sabe a prevenção disso, para que isso não aconteça, para que os nossos corações não se tornem endurecidos pelo pecado, pelo engano, pela mentira? Através de uma coisa que está no começo do versículo 13. Ao contrário, que encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, no dia de hoje. Importante a gente encorajar os outros, né? É muito bom. Só que uma parte que eu pensei enquanto estava fazendo o meu devocional é que se nós não sermos encorajados por nós mesmos, nós não vamos ter força para encorajar o outro. Se nós não estiver pregando para nós mesmos quando nós passarmos por momentos difíceis, nós não estaremos fortes para pregar aos nossos irmãos da fé. Por isso, nós devemos ter em mente que nós devemos nos encorajar diariamente, no dia que se chama hoje. E como que nós vamos conseguir esse encorajamento? Através da oração, do jejum, mas principalmente, eu quero frisar isso, nós seremos encorajados a lutar as nossas guerras, a lutar as nossas batalhas todos os dias, através da Sagrada Escritura. Não tem como a gente
vencer as nossas lutas se não tivermos firmes na palavra de Deus. Porque quando vir o dia mal, e esse dia mal vai vir para todo mundo, pensamentos maus vai entrar na nossa mente e vai dizer que a gente não é forte o suficiente, vai dizer que a gente não é boa o suficiente. Isso vai nos levar para uma crise de inferioridade, né? Para um complexo de inferioridade, vai nos levar talvez até para uma depressão, porque nós estamos dando ouvido aos nossos pensamentos e não à palavra de Deus. E a palavra, a escritura vai nos dizer, Romanos 12, para nós não se conformar com este mundo, mas que nós tenhamos os nossos pensamentos sejam renovados. E como nós vamos renovar os nossos pensamentos? Através da palavra de Deus, onde ela é viva e eficaz. Os nossos pensamentos estão dizendo que nós não somos fortes, a Bíblia vai falar que nós somos fortes e que nós já vencemos o maligno. Isso se encontra lá em 1 João. Nós pensamos que nós não somos filhas, que não somos aceitas. Através da palavra de Deus, nós vamos entender que nós somos amadas por Deus. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para que nós não morramos, mas para que nós tenhamos uma vida e uma vida eterna. Então, que vocês possam pensar no dia de hoje. Encoraje a você mesmo nos dias de lutas para que você permaneça firme. Nas cartas de Paulo, para Timóteo, de João, 1ª, 2ª, 3ª João, na carta de Judas, sempre nós vamos ver esses irmãos escrevendo para determinadas pessoas ou igrejas para que eles batalhassem pela fé. E hoje eu incentivo você a batalhar pela sua fé. Não desistir por nada, não abandonar Jesus por nada, porque nós sabemos que a nossa recompensa, ela vem e ela será eterna.